Não tô conseguindo conversar muito com vocês aqui. A minha cabeça tá muito perturbada, muito bagunçada. Estão tentando calar a Deolane. Ela não pode falar, mas ela nunca será Como calada. você viu e vai continuar vendo, as irmãs Bezerra se pronunciaram aí após a soltura da Deolane. Como você deve estar sabendo, a Deolane não pode falar nada nas redes sociais e, pelo visto, nem entrevista ela pode fazer por conta aí do que está acontecendo e da investigação nesse momento. Mas as irmãs dela, pelo menos até esse momento, podem se pronunciar e estão falando muito sobre o que está acontecendo com a Deolane Bezerra e basicamente dizendo que a Deolane está sendo calada com tudo que está acontecendo. Olha a seguir o que as irmãs Bezerra estão falando sobre esse assunto, porque elas ainda estão lutando, pelo menos até a gravação desse vídeo, para que a mãe Solange seja solta. Pois é, a Deolane Bezerra já foi solta, está em prisão domiciliar, segundo o que foi noticiado, mas a mãe delas, mãe da Deolane e de todas as irmãs, ainda continua presa. Olha só o desabafo que elas acabaram fazendo de toda Ela não essa pode situação. falar, mas ela nunca será calada porque ela tem a gente. E uma coisa eu vou falar pra vocês: nós não vamos sossegar enquanto não tirarmos minha mãe daquele lugar e não devolvermos a vida delas de volta. E eu conto muito com a ajuda de vocês. Explicações, vocês estão esperando explicações. Eu vou enumerar todas as explicações que aconteceram no caso da Deolane. E se fazem isso com ela, que é uma pessoa pública, imagino que não pode ser feito com cada cidadão desse país. Imagina se isso não é uma insegurança jurídica para o país. A Deolane, ela é advogada inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil. Fizeram a prisão dela sem a representação da OAB, o que não pode, o que é lei. OAB, eu estou falando e provo. Segundo, entraram na casa da Deolane antes das 6 da manhã, o que não pode, isso é jurisprudência pacificada no nosso país. Terceiro, apreenderam o celular da Deolane, que sequer constava no mandado de prisão. A delegada que fez a prisão se recusou a apreender, mas a outra autoridade policial, tomada por um completo abuso, fez a apreensão. Quarto, o suposto crime que estão imputando para Deolane e para minha mãe, ainda que tivesse sido cometido, é sem violência, sem grave ameaça, elas são primárias, não tem maus antecedentes, tem residência fixa, atividade lícita, família que lhes amparam e ainda são arrimo de família. São elas que sustentam as suas famílias. A jurisprudência, o Código de Processo Penal brasileiro, fala que a prisão, ela é, em último caso, ela é exceção. Ela é exceção, ela não é via de regra. Portanto, elas poderiam muito bem responder o processo em liberdade, como qualquer cidadão, não é elas porque são elas. Pelo contrário, simplesmente foram presas porque são elas. Porque são elas, porque não existe, isso é uma prisão ilegal, criminosa, e não sou somente eu que estou falando, não. Um dos maiores juristas desse país também falou. Vocês, população, clamam por leis, né, por leis justas. E o que se falar de abuso de autoridade? E o que se falar de um Código Penal inventado? O que se falar da nossa Carta Magna, da Constituição Federal, a lei maior que rege esse país? E o princípio da inocência que está lá no artigo 5º, o que falar disso? Passa por cima? Prende. Para ter uma prisão midiática, uma mídia necessária para dar olhos à operação. Falaram caso Deolane, não é caso Deolane, é Operação Integration. Cadê as outras pessoas? Por que não estão na mídia? Ninguém, né? Só Deolane Bezerra e sua mãe. Duas mulheres nordestinas, pobres, que vieram do interior, que venceram na vida e que agora estão sendo humilhadas. A regra é, volto a dizer, investiga, prova e prende. E não prende depois, manda a pessoa se virar e provar que é inocente. Por último, e não menos importante, por que Deolane mesmo não está aqui falando tudo isso? Porque calaram a Deolane, silenciaram a Deolane, colocaram a medida cautelar onde Deolane não pode abrir a boca. Ela está calada, ela não pode falar.
ela não pode falar. O Tribunal de Justiça do Estado do Pernambuco diz que ela não pode falar, que ela tem que ficar calada. Cadê o Estado Democrático de Direito? Cadê a ordem pública? Sabe por que calaram Deolane? Porque a ordem pública é a favor dela. E se ela abrir a boca para ela mesma falar, porque eu não tenho essa força, eu não tenho. Se ela mesma falar, as coisas mudariam. Mas fiquem aqui sabendo que eu estou falando por ela, porque calaram a Deolane. Pois é, só que além do que você acabou de ouvir das irmãs Bezerra comentando aí sobre a soltura da Deolane e tudo que vem acontecendo, uma das irmãs, a doutora Daiane, comentou ainda mais nas redes sociais sobre o porquê que ela acha a prisão criminosa. Ela disse o seguinte: uma prisão criminosa. Ela foi presa sem um representante da OAB, na qual todo advogado tem o direito. Entraram na residência dela antes das 6 da manhã. Prenderam o telefone da Deolane sem o mandato de apreensão. Uma prisão arbitrária e cheia de abuso de autoridade. Minha irmã foi calada, silenciada. Sem contar que ela e minha mãe são primárias. Têm o direito de responder esse suposto crime em liberdade. E fizeram o quê? Mantiveram minha mãe lá e ela foi silenciada. Pois é, esse foi mais um comentário, mais um pronunciamento de uma das irmãs Bezerra sobre tudo que está acontecendo com a Deolane. Qual que é a sua opinião de fato com tudo isso que está ocorrendo? Isso obviamente tem dividido opiniões. Parte do público realmente acha que a Deolane Bezerra é inocente e há quem acha que não. Na sua opinião, a Deolane, sua mãe, a família Bezerra são inocentes de tudo que estão falando ou não?